Algumas descobertas não mudam apenas o presente, elas redefinem o futuro. Quando poder e conhecimento se encontram, o verdadeiro valor não está no objeto, mas naquilo que ele pode se tornar. Supreme Magus. Volume 1. O Mago Supremo. Capítulo 17. O valor real da pedra. Por que você diz isso? Bem, de volta ao meu mundo, estar ligado por toda a vida com alguém que você não teria intimidade era a definição da piada de casamento. Isso é engraçado, a voz riu, e também meio triste. Não importa as piadas, deixe-me ver se entendi. Você já foi um artefato poderoso, cheio de tesouros e conhecimentos, mas agora tudo o que você tinha e sabia estava perdido, e você ficou com o tamanho de uma joia de mármore. Estou perdendo alguma coisa? Não, todas as suas declarações estão corretas. Além disso, você não me escolheu por causa do meu talento ou virtude, mas simplesmente porque possui, e cito, os mínimos poderes mágicos para sustentar sua vida. Isso me torna nada mais do que um sistema de suporte à vida. Isso não é exato. Agora estou ligado a você até que sua morte nos separe. Isso soa cada vez mais como casamento, Lith resmungou. Eu não sou um parasita. Você pode me ver como um simbionte. Nós dois nos beneficiaremos do nosso relacionamento. Como? Você está dizendo que se conseguir recuperar suas forças, também recuperará suas memórias e artefatos mágicos? Não, elas estão perdidas para sempre. Eu sou como você. Quando você crescer, você pode cuspir de volta a comida que você comeu no passado para passar para outra pessoa? Não, o mesmo se aplica a mim. Então, o que há para mim? O prazer da sua companhia? No momento, tudo que posso oferecer é uma dimensão de bolso. De o quê? Um momento, eu estou olhando suas memórias para facilitar a compreensão. Funciona como uma bolsa de Dungeons in Looting. Isso é interessante, Lith ponderou. Um espaço interdimensional onde eu posso guardar minhas coisas sem ser prejudicado pelo peso. Qual é o tamanho dessa dimensão de bolso? 10 metros cúbicos de tamanho. Pode armazenar qualquer coisa que chegue a esse volume, não importa o peso, desde que seja algo inanimado. Uma intuição cruel brilhou nos olhos de Lith. Ele também pode armazenar coisas como raios, bolas de fogo ou setas? Se assim for, seria uma ferramenta inestimável para ataque e defesa. Não, a dimensão do bolso está fora do espaço e do tempo, por isso rejeita a vida e a energia cinética. Sentindo a decepção de seu anfitrião, a voz acrescentou rapidamente. Isso também significa que tudo que você armazena não apodrece, esfria ou aquece. Um pisca-pisca assado seria mantido quente e saboroso, congelado no momento em que você terminasse de cozinhar. Isso mal se qualifica como revestimento de prata. Apesar da conversa ter sido bastante longa, isso só acontecia dentro de suas mentes. Apenas um segundo se passou depois que Lith acessou as memórias de pedra. Tudo bem. Pelo menos você me salva da minha situação atual. Agora sei como trazer o javali de volta. Só preciso de uma desculpa decente para explicar como consegui. Se essa história te tocar de alguma forma, fortalece a gente. Comenta, deixa o like, se inscreve no canal e vem conversar com a comunidade no Instagram, TikTok e Discord. Os links estão na descrição. Mantenha as coisas simples. Solte-o na beira da floresta e diga a Célia que você conseguiu empiná-lo naquele local antes de matá-lo. Deve ser mais fácil acreditar na verdade. Lith assentiu. Engenhoso e inteligente. O fato de que nossas mentes estão ligadas ainda me assusta, mas graças a isso eu posso ver que você não tem malícia ou objetivos ocultos em minha direção. Se você é realmente o que você diz ser, eu vou mantê-lo. A verdadeira lealdade é uma mercadoria muito rara para rejeitá-la quando a encontrar. Portanto, até que eu esteja convencido de sua boa-fé, considere-se em liberdade provisional. Lith colocou a bolsa de volta no pescoço e o javali na dimensão do bolso. A propósito, eu não posso continuar chamando você e Pedra. Você não tem um nome? Não. A voz parecia muito triste. Está perdido, como todo o resto. Não seja um idiota. Um nome é apenas um nome. Você pode me chamar de Derek, Lith, apresentador, CZ Delta, o que seja. Eu sempre serei o mesmo cara cínico, misantrópico, mentiroso e cruel que sempre fui. Você gostaria que eu o nomeasse? Sim, por favor. Lith estava pronto desde que ouviu a história do núcleo da torre.
Você deveria ser um ótimo artefato, então o nomeio o maior mestre de forja, ainda que fictício, mágico, que eu sempre admirei quando criança. Solos. Obrigado, Lith. Eu gosto de como isso soa. E eu realmente aprecio que você me nomeou como alguém que amava, em vez de me dar um nome de estimativa como Happy ou Lucky. Lith teve a estranha sensação de que Solos estava corando. Eles passaram todo o tempo no caminho de volta conversando. Lith estava realmente interessado em entender os limites e o uso de seu novo conjunto de habilidades de parceiro. Depois de avaliar que Lith e Solos poderiam ativar a dimensão do bolso, ele começou a escolher o local certo. Precisava estar perto o suficiente da beira da floresta e coberto o suficiente para tornar impossível localizar o javali a uma distância. Há inúmeras coisas que podem dar errado deixando um animal morto em paz mesmo por alguns minutos. Um transeunte que afirma ser seu matador, um limpador que acredita ter tido uma comida grátis. Faça sua escolha. Com minha sorte, eu nunca confio nas probabilidades. Você não confia em ninguém. Solos virou-se para um tom plano. Pode apostar. Essa é a regra número 1 da vida. A regra número 2 é: nenhuma boa ação fica impune. Lith então usou a magia da terra e do vento para entrapar o ambiente, imitando os sinais de luta deixados por sua luta anterior com o javali. Todo esse esforço e eu obtive um resultado tão desleixado. Se Célia der uma segunda olhada nessa cena, ela exporá minha mentira. Só espero que o prêmio atraia seus olhos o suficiente para não fazer nenhuma pergunta. Então ele gentilmente deixou a bolsa cair no chão. Assim que você receber meu sinal, tire o javali da dimensão do bolso. Volto em um instante. Sem esperar por uma resposta, Lith começou a correr a toda velocidade em direção à casa de Célia. Uma vez fora do alcance do elo de mente, 10 metros, 10,9 jardas, Lith pôde finalmente dar um suspiro de alívio. Droga, deixá-la dessa forma foi uma merda. Certamente ela sabe os verdadeiros motivos pelos quais eu fiz isso. É difícil aceitar alguém na sua cabeça, lendo todos os seus pensamentos e memórias embaraçosos. Sem mencionar isso em D&L, cada artefato sensível geralmente era um saco cheio de problemas, tentando controlar o dono ou algo assim. Eu sei que é apenas ficção, mas ainda assim. E se eu acabei de tropeçar no anel solitário deste mundo, como nos livros de Vasily Bolkin? Lith encolheu os ombros, com o corpo coberto de suor frio. Eu aposto que assim que voltarmos juntos, ela também terá acesso a esse monólogo interno. Fuder minha vida. Sem dor não há ganho. Se ela é realmente o que ela diz ser, vale a pena correr o risco. Pelo menos eu terei alguém que finalmente conhece meu verdadeiro eu. Poucos minutos depois, Célia e Lith estavam se aproximando do ponto de queda, montando na carroça de 2 cavalos que ela costumava mover pelas mercadorias mais pesadas. É realmente tão grande exigir 2 cavalos? Ela perguntou com ceticismo. Acho que é preciso movê-lo uma vez carregado. O segundo é necessário arrastá-lo facilmente no carrinho. Uma vez que Lith e Célia saltaram, ele deu a Solos o sinal. Célia destacou os cavalos, guiando-os pelo freio. Lith levou com ele as cordas grossas necessárias para fazer um arreio para o javali, facilitando para os cavalos arrastá-lo para fora da floresta e para dentro da carroça. Quando Célia viu a caça com seus próprios olhos, assobiou com aprovação. Bons deuses, essa coisa deve ter cerca de 300 quilos. Você não estava se gabando como sempre. Eu nunca me gabo. Lith usou magia espiritual para recuperar furtivamente a bolsa enquanto Célia estava absorta avaliando a fera. Por favor, todos os homens fazem. Célia estalou a língua. Você não é uma exceção. Com toda a sua magia e segredos, você quer que eu acredite que não gosta do seu ato curto, sombrio e sem dentes? Ela acrescentou rindo alto. Não é minha culpa que eu tenha rouquidão agora. Lith ficou chateado com a zombaria ininterrupta de sua nova voz. Você nunca vai me deixar ouvir o fim disso? Me desculpe, eu realmente sinto. É só que a sua atitude de durão é ainda mais hilária agora que você está ficando mudo. A primeira vez que o ouviu chamá-la de Félia, riu o suficiente para cair da cadeira, abraçando a barriga. A julgar pelo seu tamanho, estava muito próximo de se tornar uma besta mágica. Poderíamos ter vendido por uma quantia muito maior. É meio triste, ela suspirou. Sim, e se fosse uma besta mágica, eu estaria muito mais morto agora, Lith repreendeu. Eles continuaram brigando até que o javali estivesse a salvo e no carrinho. Somente quando eles voltaram para a casa dela e começaram a sangrar, Célia recuperou sua atitude nos negócios. A peça mais valiosa é a cabeça. Se pudermos encontrar um nobre disposto a enfiá-la,
pendurá-la na lareira e aceitar o crédito pela matança, podemos vendê-la muito bem. A pele e a carne não são nada de especial. Você tem algum plano sobre eles? Lith assentiu. Toda essa carne me permitirá pular a caça por um tempo, então prefiro mantê-la e amadurecê-la. Quanto à pele, ela deve fazer um bom tapete para o quarto dos meus pais. Sempre um garoto de família, hein? Célia bagunçou o cabelo dele. Dessa vez não havia zombaria em sua voz. Estou tão orgulhoso de você ser tão atencioso com sua família que vou curti-la de graça, mas ainda recebo metade do preço da cabeça. Perfeito. Bom, nosso melhor tiro é com o próprio Conde Lork. Ele está carregado e muito orgulhoso de suas habilidades de caça. Preciso alcançar meus contatos em sua mansão para testar as águas. Dedos cruzados. Lith sofreu com a ideia de perder tanto dinheiro, mas metade era melhor que nada. Ele não sabia como bronzear peles ou encher cabeças, e não tinha nem tempo e nem instrumentos para o fazê-lo. E mesmo se o fizesse, ele não tinha como vender a mercadoria fora de sua pequena vila. Depois que Lith deixou Célia, ele e Solos começaram a conversar novamente, fingindo ignorância sobre seus sentimentos. Solos, acho que sua ajuda será inestimável para levar meu treinamento de artes marciais para o próximo nível.